Hoje continuamos no Livro dos Espíritos, a questão número 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então, Kardec quis aqui ver se tinha alguma analogia, né, com a própria reprodução humana, né, que depende uns dos outros, né, para que nasça uma nova criança, um novo ser. Então, a espiritualidade já deixou clara que tudo é criado por Deus, mas quando, como, por que ele faz isso, não tem como chegar a essa conclusão. E vamos ao nosso querido Miramês, ver o que ele vai falar para a gente hoje. Formação espontânea. Acreditar que os espíritos se formam espontaneamente é desconhecer as leis do Criador, a sua ação benfeitora em todo o universo. Por não dispormos de outro termo mais adequado, cabe-nos dizer que Deus nos criou pela sua potente força de vontade. É como se encontra na Gênese: faça-se a luz e a luz se fez. Em relação à alma, podemos dizer que o Senhor disse: faça-se o espírito e o espírito se fez. Não deixando de ser um simbolismo divino, na divina estrutura da criação. O tempo na contagem humana em que se gastou para que o espírito se expressasse como alma inteligente está perdido no próprio tempo. A formação da alma, de certo modo, não deixa de ser espontânea, mas sob a ação permanente de um grande arquiteto do universo. Nada se opera no esquema de Deus sem o trabalho permanente dele mesmo e dos seus filhos maiores, disseminados em toda a criação universal. Quem pretende entender que a criação espontânea prescinde da grande inteligência, é bom que compreenda que não existe criação espontânea desta forma. A suprema inteligência do universo não deseja esconder os seus segredos da humanidade, encarnada e desencarnada. Porém, a revelação deve ser gradativa, para evitar perturbações naqueles que não suportam uma verdade mais acentuada. Devemos intentar andar de passo a passo, e quando o progresso nos chamar, busquemos acelerar nossa marcha, por já suportarmos o entendimento. Estamos todos interligados ao Criador, por processos que desconhecemos, mas que são reais. Bebemos a vida nele, e se nos alimentarmos em seu amor magnânimo e santo, na verdadeira acepção da palavra, não existirá formação espontânea em nada. Em tudo encontramos as marcas das mãos da divindade, que deixa o selo da perfeição. Tudo o que ele faz está perfeito. A ignorância é que nos faz ver erro onde não existe. Estamos todos em processo de despertamento espiritual. E aí é que encontramos a desarmonia, em que ela exista realmente, sem que ela exista realmente. Se Deus nos criou à sua semelhança, no que devemos crer? Estamos de posse de muitas qualidades que aparecerão com o tempo, que fará desabrochar os nossos talentos pelas bênçãos do próprio Criador. Somos seus filhos e, já que moramos no mesmo lar, somos herdeiros diretos do seu amor. Compete a nós
outros sabermos usar esses dons divinos, como semente que devemos semear, de sorte que devemos saciar a fome com os frutos, seus frutos. Analisemos os nossos pensamentos e a seleção que temos o direito de fazer. Parece que eles surgem espontaneamente, no que tange ao que sentimos. No entanto, eles têm um princípio na nossa mente ou em mentes exteriores. No que se refere ao espírito, a coisa é muito mais séria. Seria sua informação espontânea? Certamente que não. É uma programação divina, a sua mais perfeita criação. Nada existe imperfeito, saído das suas mãos de luz. O entendimento na formação das coisas e dos espíritos nos leva ao maior respeito por tudo que nos serve e que nos ajuda a ascender para o infinito. Agora, devemos pedir a Jesus para nos ajudar a compreender com mais acerto certas leis que nos assistem e nos comandam. É uma coisa que ele fala, né, que mesmo para a gente já é clara, né, que não pode ser espontânea, né, é tudo manipulação da vontade divina feita por ele mesmo. Mas nesse texto do Miramês, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que no fim, quando ele se refere aos pensamentos, são oriundos da nossa mente ou mentes exteriores? E aí me lembra uma questão que a gente ainda vai chegar no Livro dos Espíritos, é se eles influenciam a nossa jornada. E a resposta dos espíritos é categórica. Muito mais do que imaginas. Na verdade, são eles que os conduzem. Então, essa coisa, né, dos nossos pensamentos não é que são simplesmente influenciados ou não são nossa criação. Eu penso que a gente vive numa integração no universo que é muito maior do que a gente tem capacidade de compreender. Então, não se trata apenas de uma influência de um espírito, de um pensamento externo na nossa mente, gerando um pensamento como se fosse nosso. Essa interação faz com que a gente acesse e tenha essa permissão de estar funcionando como neurônios numa mente única. E daí vem o que nós escrevemos como influenciação externa. Mas, na verdade, não é bem uma simbiose, mas mais uma parceria em que cada um de nós seríamos os neurônios transmitindo tanto numa direção como recebendo os impulsos dos pensamentos de todo o universo. E acho que é aí que vem essa ideia do eles que de ordinário nos conduzem, porque a gente está em constante ligação de pensamento com todos eles, mesmo que a gente não tenha a menor ideia ou percepção disso. E a outra ideia que, não sei se eu vou achar aqui agora, me fugiu. Depois, se eu lembrar, se alguém quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade, pode falar. Eu acho interessante isso que você está falando, porque dá para a gente ver quando nessas grandes invenções aqui no planeta, né? A gente vê assim, agora que a gente tem mais informação, de repente está se falando sobre, sei lá, vou inventar tal coisa. Você pode saber que tem alguém pensando a mesma coisa na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e fica até aquela briga, né, de quem inventou primeiro, de onde surgiu primeiro,
esses pensamentos, eles acho que vão se formando, né, como essa teia, e vai, sei lá, iluminando, né, algumas pessoas vão captando mais, né, e é bem interessante isso. Agora uma coisa que, ele fala ali, né, do tempo, né, de cada um para aprender. E como tem pessoas, né, que viram e falam assim, me lembrei de uma amiga minha, que eu, quando era muito nova, nós conversando, sempre nesse negócio de reencarnação, e aí eu falando que eu acreditava e tudo, eu me lembro muito isso. E ela virava e falava assim: mesmo que me provem, eu não acredito. E eu olhava para ela e ficava assim, gente, como é que pode assim? Ela tinha. Ela, não sei hoje, depois, né? A gente era muito nova na época, muito novo na época. E como tem pessoas realmente que são duras nisso, nessas coisas. Não estou falando de reencarnação, de qualquer coisa, né? Eu não quero, eu não vou acreditar, mesmo que me provem. É como quem diz assim, quebrar o seu ego, quebrar as suas certezas, né? E estar aberto a novas certezas. E aqui, quando ele fala de mistério, eu vejo isso. O mistério é isso, é quebrar nossas certezas e estar aberto ao que vier, né? E que vai vindo aos poucos, né? No despertar espiritual, né? E a gente não tem que se formatar, né? Com certezas, porque as nossas certezas são momentâneas, são decorrentes desse momento, e que daqui a pouco não é. Então, estar aberto a esse mistério é estar aberto a isso, a não ter certezas, a estar tranquilo dentro dessa incerteza. Eu vejo assim. Isso que você falou é bem interessante. Tu lembrou um ponto, né, que eu não tinha nem me lembrado, não, né, do que eu estava falando dessa interligação. É engraçado mesmo essa coisa de invenções que vão surgindo em pontos diferentes, né, do planeta, né, e tem até essa briga, quem chegou à conclusão primeiro, né, que até ilustra um pouco essa coisa dessa interligação que ele também fala, que somos todos aqui, ó, estamos todos interligados ao Criador. Se todos estão interligados, todo mundo tem acesso a tudo, mesmo que não saiba. E essa coisa do tempo é interessante, às vezes eu falo, né? Gente, presta atenção, tá aí as medidas, pensa, não, aí todo mundo vem com a mesma, não, cada um tem seu tempo. Sim, cada um tem seu tempo, mas como ele mesmo fala aqui, quando ele fala cada um tem seu tempo, quanto tempo levou para fazer isso, a gente não sabe, mas devemos tentar andar de passo a passo, né? Cada um no seu tempo, e quando o progresso nos chamar, busquemos acelerar nossa marcha, por já suportarmos o entendimento. Então, as pessoas às vezes confundem quando eu reclamo, não, cada não pode cobrar, não pode exigir. É porque funciona assim, se você sabe o que vai acontecer, você não pode usar essa coisa do tempo de cada um como desculpa para não realizar. Porque se você já entendeu que tem que fazer determinada coisa, tem que seguir determinado caminho, mas usar essa desculpa do cada um no seu tempo, não, ainda não me sinto preparado para isso, mas você já tem o conhecimento daquilo, já tem consciência que aquilo tem que ser feito. Então, isso não é mais desculpa. Você já vai ser, digamos assim, entre aspas, cobrado de forma diferente. Então, se você já entendeu que tem que modificar qualquer lado da sua vida, qualquer atitude que você está acostumado a fazer, pensamento que você tem, mas ainda fica regateando com a espiritualidade, né, tentando negociar, não, ainda não estou seguro para fazer, não tem o mesmo efeito de quando a gente é realmente ignorante e não sabe que tem que fazer aquilo. É como a questão da transição planetária. Todo mundo aqui sabe já que vai existir, está esse processo de transição planetária. Uma hora esse processo se completa. E segundo a literatura, quando ele se completar, vai ser feito a famosa divisão do joio e do trigo. Então, não tem o que reclamar. Se você sabe, então vamos tentar correr para pegar um ônibus. É como você ir para um ponto de ônibus para pegar um ônibus.
Você só vai pegar o ônibus enquanto ele estiver ali esperando. Depois que ele partir, tu não pega mais o ônibus. Então, é nesse sentido que muitas vezes eu pode até reclamar e falo para as pessoas têm que prestar atenção, têm que resolver as coisas, e a maioria não entende e reclama comigo. Não, você está querendo forçar a barra, cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, mas depois que você já entendeu o que tem que fazer, você tem que tentar fazer. Porque se você já entendeu, quem vai te inquirir depois, você já sabia que era para fazer, por que não fez? Não tem, a gente não tem desculpa. Esse E pensamento, diga. não, esse pensamento faz a gente parecer duro, né? Que a gente é duro, né? Você é muito duro, você não sei o quê. Quando você fala assim, mas você não já sabe, então caminha. Aí a pessoa fica assim, ai, mas eu não consigo. Esse eu não consigo, para mim, é uma das frases mais que me aflige, vamos dizer assim. Eu não consigo. Você vê a pessoa ali, tem todo caminhar. Você está vendo? Ela sabe o que ela tem que fazer. Mas eu não tô eu não consigo. Aí você fica assim, não consegue ou não quer, né? Não quer. Na verdade, aí é que eu acho que é a diferença. As pessoas sabem. Para mim, hoje em dia, eu vejo assim, claro, tem pessoas que são realmente, que ainda não têm o despertar, vamos dizer assim, eu gostei desse despertar espiritual. A gente está acordando, vamos lá, cada um está num ponto desse acordar, mas muita gente já deu aquela aberturazinha do olho, mas não, o despertador tocou, você olhou, não, quero dormir mais um pouquinho. Mas aí é escolha, já não é escolha ficar sem pegar o ônibus, é escolha não acordar. Não é o tempo, não, é escolha, eu vejo. É a forma que eu penso, mas a Mas a gente é duro. humanidade. Não, a gente é taxado de duro, de insensível, mas é uma questão de realidade, de consciência. Então, não adianta me dizer. Eu vejo um monte de gente me dizer, não, mas ainda não é minha hora, é cada um no seu tempo. Mas é exatamente o que você falou, se você já sabe o que tem que fazer, então tu não pode usar isso como desculpa. Você não quer fazer, é diferente. Como os vícios da humanidade existem e se perpetuam, porque a maioria das pessoas já tem consciência que aquilo é uma coisa negativa, mas não consegue se livrar daquilo. Porque ainda não chegou a minha hora? Não, ele simplesmente se compraz com aquele prazer e não consegue se libertar daquilo. É diferente. Eu falaria que não é que não consiga, eles não querem abrir É, mão do prazer. A gente não quer abrir mão do prazer. É igual, por exemplo, eu vejo, né? A gente às vezes está brigando com a pessoa, a gente é todo imbuído de que a gente tem que ter paciência, de que a gente tem que ser bom, que a gente tem isso. Mas na hora que você está ali numa briga, aí você vira e fala assim, Jesus, espera só um pouquinho, deixa eu brigar primeiro, depois depois eu eu faço penso em as pazes. depois eu faço as coisas, mas primeiro deixa eu brigar. A gente quer ter o prazer de jogar a nossa raiva, a gente não quer se controlar, mas a gente sabe que tem que se controlar. Eu acho muito interessante assim, porque muita gente, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Aquilo que o Silvio coloca às vezes, né? Na verdade, nós somos prontos, estamos prontos. É só a gente se lapidar. A gente já está ali, prontinho, mas a gente não quer. Ontem eu ouvi uma aluna minha falando uma coisa super interessante. A gente estava falando sobre cultura e ela falando que ela tem os antepassados dela, a mãe dela, sei lá, era indígena, sei lá, o pai era quilombola, coisas assim, né? E ela falando do caminho espiritual, porque a gente estava falando sobre cultura e falando que cultura abrange religião, abrange todas essas coisas, alimentação, papapá, religião, tá. Aí tudo bem. Aí ela falando assim, professora, e hoje ela é evangélica, mas ela falando que ela ama todos esses caminhos, olha só. Então, assim, ela é evangélica, mas ela
diz que entende todos esses caminhos, né, dos indígenas, dos afrodescendentes, essa coisa dos afros, na verdade, né, e que ela tem dentro dela, embora ela tenha escolhido outro caminho, ela respeita e ama demais esses caminhos. Então, assim, olha aqui, ela se possibilita estar aberta a tudo isso e vive lá o caminho dela. Não sei, não conheço, é minha aluna só de uma vez por semana, né? Mas as pessoas estão tendo conhecimento. As pessoas hoje têm conhecimento. A gente, na verdade, está naquela fase do não querer abrir mão, eu acho. É o que você fala muito do apego. A gente tem apegos que a gente não quer abrir mão deles. E, e assim vai. E, e esse caso que você está falando, acho que é o caminho natural, não só da humanidade, mas do universo todo, é você começar a primeiro aceitar as diferenças, né, as outras, vamos falar de forma de religiosidade, né, que existem, né, entender como elas funcionam, respeitar, e aos poucos você vai incorporando parte de um, parte do outro, e o caminho natural, né, como eu entendo, que tudo vai virar uma coisa só. Todo mundo vai entender que esse nome, Deus, aquele outro nome, na verdade, é o mesmo ser, que o que uns chamam de fantasma, a gente chama de, outros chamam de espírito, são os mesmos seres, que o fato de estar encarnado na Terra ou estar no mundo espiritual é tudo filho de Deus, que o marciano, o venusiano, os seres de outros planetas, os extraterrestres, são também seres, e nós somos extraterrestres em outros mundos. Então, essa integração total, né, essa universalização dos pensamentos, das religiões, das formas de trabalho, isso é um caminho natural, extremamente lento, provavelmente, mas esse é o caminho natural. Então, essa ideia que aqui na Terra a gente tem de filosofias que não chegam a combater, mas meio que fazem questão de dizer que são diferentes umas das outras, de formas de religiosidade que não combatem diretamente, mas tem aquela tendência de dizer que ela está mais próxima de Deus, que é a mais certa. Tudo isso faz parte desses apegos, dessa forma da gente entender e formar grupinhos, como a gente sempre fez na escola quando era criança, né, que as turmas são divididas em grupinhos por afinidade. E tudo isso uma hora vai acabar. Quanto tempo vai terminar? Não é a menor ideia. Mas a tendência é essa. Aos poucos as pessoas vão se conscientizando e terminando com esse sectarismo. Mas uma outra coisa agora eu consegui achar, que eu tinha falado no texto, né, que me chamou a atenção, é esse que eu sublinhei aqui. Estamos todos em processo de despertamento espiritual. E aí é que encontramos a desarmonia, sem que ela exista realmente. Se Deus nos criou à sua semelhança, no que devemos crer, estamos de posse de muitas qualidades que aparecerão com o tempo, que fará desabrochar os nossos talentos pelas bênçãos do próprio Criador. Aí que é aquela discussão, nós somos espíritos puros, ignorantes, e precisamos aqui para aprender, para evoluir. O perfeito não pode criar um imperfeito. Isso é uma lógica irrefutável. Nada que é perfeito consegue criar alguma coisa imperfeita. Então, uma coisa que não sabe nada. Está tudo ali. A divindade em cada um de nós está presente em toda a sua magnitude. Só que ela está latente. Então, uma coisa que as pessoas, né, os espíritos, o universo, sei lá, tem que entender é que nós, na verdade, não estamos nessa trajetória para aprendermos a ser melhores. Por algum motivo que a gente não tem ideia, talvez nunca tenha, é porque que a gente vem com tudo latente. A gente tem que despertar.
Então, não é uma evolução, é um despertamento que a gente tem, que a gente vai passando ao longo do tempo. Agora, o porquê cai na questão do como é criado o espírito. É um mistério que ninguém sabe. O próprio Miramês deixa bem claro, nem eu.